Fala galera raiz, bem-vindos, bem-vindas para mais uma live. Se você está assistindo essa live no replay, fica com a gente porque o assunto hoje realmente é muito bacana. A gente vai falar sobre como utilizar ferramentas de podcast para aprendizagem e para educação corporativa. Aliás, ó, tem até aqui um elementozinho que nos diz muito sobre a live de hoje. Vamos receber uma convidada super especial aqui no Raiz para a gente falar a respeito desse assunto. Ela que tem, né, liderado um trabalho dentro da Porto justamente sobre podcast, né, focando e desempenhando ali muito sobre podcast. A Vanessa, ela já está aqui. Deixa eu ver como que a gente faz para incluir aqui. Vou incluir a Vanessa, mandar se juntar a gente aqui nessa live. E convido você também aí já marcando e adicionando as pessoas aí. Fala, Vanessa, tudo bom? Eu acho que eu estou vendo o seu E computador, estou vendo a sua aí, mesa, estou vendo você agora. tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, aqui no Instagram do Treinamento Raiz. Como é que estão as coisas? Legal, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia, tudo jóia. Conexão Então direta tá aqui bom. do Canadá com o Brasil, não é mesmo? Ó, que chique, né? O bom é que a internet nos permite fazer essas coisas, né? Isso é muito bom. Nossa, então, verdade. É. O que é E para, tecnologia hoje, né? sem dúvida. E para você que está chegando aqui na nossa live também, não esquece de compartilhar com a sua rede, compartilhar, chama seus amigos, suas amigas para vir aqui, que o bate-papo vai ser super bacana. A gente vai falar de novo, né, sobre podcast, como utilizar, né, essa tecnologia, essa ferramenta dentro das ações de aprendizagem e educação corporativa. Até falei, Vanessa, ó, tem um elementozinho aqui, ó, de Aí sim, hein? familiar de Esse aí é o podcast aqui. símbolo oficial. Símbolo oficial aqui no meu cenário. Mas vamos lá, então, Top. para a gente começar aqui já o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a gentileza, Vanessa, para você se apresentar, né? Quem é a Vanessa, da onde vem, onde mora, o que faz, o que gosta de fazer? Se apresenta um pouquinho para a gente aí. Lógico, claro. Então vamos lá. Sou a Vanessa Bianchini, 40 anos. Estou aí dentro da Porto há quase 18 anos, atualmente aí trabalhando nas frentes de educação, que hoje é incorporada pelo marketing. Então a gente hoje tem umas possibilidades diferentes aí de ampliação do nosso desenvolvimento de conteúdos. Sou casada, moro em São Paulo. Hoje aqui muita chuva, Rodney. Não sei como que tá aí no Canadá. Essa semana já começou bem chuvosa por aqui. Amo essa questão de desenvolvimento, né? E não importa se é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento dentro do esporte, o desenvolvimento como pessoa. Então eu estou sempre em frentes que favorecem isso, né? Me atrevo aí a fazer umas corridinhas meio loucas. Tem até um pessoal da corrida que entrou aqui que eu já vi. Que É, demais. dentro dessas frentes de educação, estou sempre buscando informações diferentes, né? Atuo também na frente de ações sociais, que também me fazem aprender muito, me desenvolver como pessoa. Eu acho que isso é muito importante como um todo, né? E Não, é sem isso, estamos dúvida. aí Eu para acho bater um papo bem legal. que demais, que demais. Só como curiosidade, aqui no Canadá tá chovendo também, tá? E aqui tá Sério? começando a esfriar, o outono chegou, tá começando a esfriar. Daqui a pouquinho já, né, não esquenta mais não, aí daí é só para baixo, só até as temperaturas negativas, aí lá para março, abril começa a esquentar de novo. Nossa, Mas coragem. tá bom, é divertido, é divertido. A gente aqui aprende, né, a se conectar com cada estação, com cada coisa, é bem legal. Que É, bom. e me conta uma coisa, você falou duas coisas interessantes aí. A primeira, que dentro do trabalho que você está hoje lá na Porto, educação está conectada com marketing. Isso eu acho que é um pouco diferente do que a gente acaba vendo em outras organizações, né? E também você falou que gosta muito, né, de aprender de todas as formas e tal. Então, se você puder contar um pouquinho também, Vanessa, como que, né, você se conectou com a área de educação corporativa, né? Como é que foi esse trajeto? Você falou que já está há bastante tempo aí na Porto. Como que foi essa caminhada até chegar, né, na área de educação corporativa? Então, minha carreira começou na Porto com a área comercial.
Então, eu fiquei muito Olha só. tempo atuando na área comercial, em frente de sucursais, né, atendimento direto aos corretores, né. Então, meu trabalho sempre foi diretamente ligado a isso. Depois de eu atuar com as sucursais, eu recebi um convite para trabalhar direto com a diretoria comercial, onde eu Uhum. aprendi bastante coisa. E lá, depois de alguns anos, surgiu um desafio, uma oportunidade para um projeto de criação de um conteúdo, de uma trilha educacional para os novos corretores, né? Então, a ideia era fazer a criação de um treinamento onde a gente pudesse dar uma base para essa galera nova que estava ingressando na companhia, para Uhum. começar a atuação como corretor, né? Porque antes era uma linha direta, eles faziam um cadastro, sendo aprovados, eles eram ativados e começavam a atuar automaticamente. Mas eles precisavam de recursos, eles precisavam buscar conhecimento em algum lugar. Então, possivelmente um gerente comercial que daria esse suporte, mas a gente Aham. sabe que na loucura do dia a dia, ainda mais numa área comercial, às vezes as coisas não acontecem, né, tão efetivamente. Então, o suporte para esse corretor não era da forma que a Porto funciona, né, da forma que a Porto Sim. atua. Então, a ideia era trazer uma experiência diferente para essas pessoas, né? Para que eles pudessem serem abraçados, né? E receber essa série de informações, essa base de informações, para que a partir do momento eles estivessem ativos dentro da companhia, eles já conseguissem caminhar sozinhos, já saberiam os sistemas, o que eles Uhum. tivessem de recursos, de ferramentas, informações importantes aí sobre a área de atuação, porque tem corretores que se formam para atuar com X produtos, outros com Y, Sim. então a gente já daria uma base também, inclusive informações de compliance, que são muito importantes hoje em dia, né? Não, sem Então dúvida. foi assim que eu surgi dentro da área de educação, né? Saindo da área comercial, vindo com uma bagagem aí de bastante experiência com corretores, mais de 10 anos de companhia eu já tinha. E aí, para atuar, entender um pouquinho, né, esse perfil e fazer a construção dessa trilha de conhecimento para que eles pudessem se sentir aí mais embasados para esse início. Que E aí, a partir demais. daí foi, né? É, Aí, a é, é. partir daí, frentes de plataforma, gestão de plataforma, gestão de indicadores, aí recepção aí de toda a necessidade de conteúdo de produto. Hoje em dia eu também faço atuação com todas as sucursais do Brasil, então tudo que vem de necessidade de treinamento dessa galera da área comercial e de corretores Brasil vem para a gente para avaliar. Então, assim, várias frentes. E aí surgiu o podcast, né? Que demais, que demais. E olha só, Vanessa, você falando aí, lembrou até um pouquinho da minha história, sabe? Porque eu também, comecei na área comercial, trabalhando na área de vendas e tal. E aí o fato de constantemente estar tendo que fazer apresentações, participar de congressos e dar apresentações, enfim, fazer apresentações técnicas para clientes, para poder instruí-los sobre produtos, etc., acabou, né, excitando em mim, assim, essa vontade, pô, deve ser uma coisa legal, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Você falou sobre trabalho voluntário também, nessa questão de constante aprendizado. Eu fiz, e ainda faço isso, né? Fiz muito no começo de carreira também, com esse viés, né, de doar um pouco, mas também me colocar à disposição ali para ver como é que será que eu sou, né, fazendo treinamento, fazendo algo um pouco mais formal. E aí a gente vai se conectando e a coisa vai acontecendo. Quando vê, já não tem mais como voltar atrás, né? A gente já está envolvido com Verdade. educação, né? Eu sou de família de educadores também. Minha esposa deu aula há muito tempo, minha mãe é professora, então sempre tive um pouquinho daquilo, mas não tinha encontrado caminho ainda. E a área comercial trouxe essa oportunidade para mim e trouxe para você também. Que bacana, Verdade. que bacana. Trouxe, nunca me imaginei na área de educação. Sou formada em administração, tenho uma paixão pelo marketing e nunca tinha pensado em atuar com a educação. Isso caiu na minha vida e foi um presente. É uma coisa É, que me fez evoluir muito como pessoa, como profissional e assim, o mundo que a educação oferece, né, a gente é, fica impressionado, né? É a uma gente se quantidade de desafia, né? coisas absurdas. A gente se desafia constantemente, porque é uma responsabilidade enorme. A gente, né, tá nesse papel de tentar formatar e pensar em formas
para que as pessoas possam aprender cada vez mais de forma, né, mais, como que eu posso dizer assim, mais natural, né? Sair um pouco daquele modelo de, cara, vamos sentar todo mundo e olhar alguém falando e vamos tentar criar oportunidades dessas pessoas aprenderem. É uma responsabilidade enorme e a gente se desafia muito para poder fazer isso, né? E legal que uma dessas muitas formas que a gente tem e que está bem, né, digamos assim, em voga no mercado hoje, muitas pessoas falando, querendo começar e fazendo e tal, é o podcast, é o podcast. E só para vocês que estão aí nos assistindo, aliás, mandar até um alô aqui, ó, para quem eu estou vendo no chat aqui, ó, a Eli, Tati, o Fábio, Gislane, a Miriam, o Jó, minha esposa está aqui, meu pai está aqui, dando uma moral também, que Aí, legal. Ó, meu meu pai marido tá aí também. Tem uns amigos aí. demais, demais. Essa questão do podcast, para quem não sabe, conectou eu e a Vanessa, a gente estava lá na CBTD, né, no evento que acontece todo ano, organizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento no Brasil. A gente conversando lá, batendo um papo, surgiu a ideia da gente se conectar e fazer um podcast, né? Eu fui convidado pela Vanessa para gravar um podcast lá nesse trabalho da Porto, aí a gente começou a trocar uma ideia e surgiu da gente estar aqui hoje trazendo para vocês que nos assistem um pouco mais, né, sobre o que é, né, o podcast. Será que é isso mesmo? É só gravar um áudiozinho, mandar para a galera, isso é um podcast? Como que as empresas têm utilizado isso para a educação? E se você puder contar, Vanessa, dentro dessa sua história, né? Como que começou a história do podcast na Porto? Eu imagino que, né, foi surgindo as ideias, começou, depois foi ganhando corpo, né? Como é que começou esse projeto do podcast para vocês? Então, a nossa área está sempre em busca de novos recursos, novas ferramentas, novas metodologias, justamente por conta disso que você citou aí em um momento, né? Não dá mais para ficar no modo tradicional, né? O mundo evolui, como a forma de aprender também evolui. Então, tem pessoas que têm ainda aquele perfil de uma sala de aula e ficar observando o professor, tendo essa interação no presencial. Outros não têm mais esse perfil. A correria do dia a dia, né? As tecnologias entraram na nossa vida de uma forma que veio a agregar, graças a Deus, né? E então surgiram, né, muitas outras formas, não só de podcast, como recurso de aprendizagem, justamente para facilitar a vida das pessoas, né, e para que as pessoas consigam se adaptar à melhor forma para a sua vida. Hoje é tudo muito corrido e o podcast a gente vai contar um pouquinho aí sobre como isso se adequa na realidade da galera. Então, por conta disso, surgiu, né, a necessidade de se criar um novo modelo de aprendizado para fornecer conteúdos, a princípio, para os corretores. Então, a ideia do podcast, na época que surgiu, que foi ano passado, foi para trazer conteúdos comerciais, né, em favor de corretores e área comercial. Esse projeto Vanessa, não era só meu. para ter um pouquinho uma ideia de quantos corretores a gente está falando que potencialmente são impactados por esse trabalho. Olha, nós temos muitos milhões de mil. Acho que eu tenho 86 mil, se eu não me engano, que a gente estava falando. 86 mil. Cara, imagina. Eu não sei se eu estou atualizada, deve ser até mais, tá? Mas, enfim, imagina, né, o desafio. Como que você leva conteúdo, aprendizado, educação, né, assim, sobre seus produtos, procedimentos, etc., para 86 mil pessoas que não estão no mesmo lugar. Então, como você falou, espalhados pelo Brasil, fazendo o que tem que fazer na rua, no seu dia a dia. E você precisa chegar nessas pessoas, né? Às vezes não dá para colocar todo mundo numa sala de aula, não dá para colocar todo mundo para assistir vídeo, que às vezes é muito pesado. Enfim, né? Eu imagino que nessa o podcast tenha sido interessante, né? Fora a disponibilidade, né, das pessoas, né? Então, ainda mais para esse público, em horário comercial, eles precisam ganhar negócios, fazer vendas. Então, é bem difícil colocá-los numa rotina de aprendizado num formato só. A gente tem que dispor de várias opções para que eles consigam se desenvolver, porque todas as áreas hoje você está em conhecimento o tempo inteiro e precisa se desenvolver, precisa aprender, enfim. E aí surgiu desta forma, lembrando que a minha área, a princípio, não é o RH, né, é uma área de educação que foi criada justamente para atender esse público dentro da área comercial, que havia essa necessidade, tá?
E aí surgiu, então, a oportunidade do canal, a princípio com esse foco. E neste ano eu recebi a proposta de assumir o podcast, mas reformular numa proposta onde a gente consiga levar conhecimento e conteúdo também para o nosso público externo. Que Ou seja, demais. nossos clientes e não clientes, nossos parceiros, enfim, né? Porque hoje eu acho que as empresas têm se preocupado muito em levar conhecimento não só para os seus colaboradores, né, mas também criar uma autoridade aí junto ao mercado, né, principalmente na sua área de atuação. E levar conhecimento para clientes é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Acho que você tem visto aí muitas empresas que estão fazendo isso e a gente começou também a atuar. E não é por isso que muito por isso que a gente também está dentro do marketing hoje, né? Justamente para utilizar algumas ferramentas de inbound, etc., para a gente Uhum. conseguir levar também conteúdo em forma de conhecimento para essas pessoas. E aí surgiu, né? E eu Peguei acho esse isso filho para mim. sensacional, cara, sensacional. Porque assim, bom, a maioria das pessoas que acabam seguindo a gente aqui no Treinamento Raiz, né, só para você saber, são pessoas que estão de alguma forma conectadas com a área de educação e dentro das empresas, muito comum debaixo da área de recursos humanos, né, É, desenvolvimento organizacional e etc. Então tem ali, né, aqueles vieses que já foram coisas que foram feitas no passado, que deram certo, que querem continuar fazendo, etc, etc. E aí quando você conta, pô, peraí, vamos fazer alguma coisa mais ligada ao marketing para a gente, sim, levar um trabalho de educação para um público nosso que vai falar sobre o nosso produto, falar sobre a nossa marca e precisa ter esse conhecimento e, de repente, isso aí expandir. Falei, por que não falar para o nosso cliente também sobre a nossa marca, sobre, né, diversos assuntos. Enfim, é legal ver como é que a coisa se expande quando sai um pouquinho ali, né? Então, para quem está assistindo a gente aqui, óbvio, você está dentro da área de RH, tem podcast funciona também para você treinar as pessoas aí sobre o seu sim. time, etc., sem dúvida nenhuma. Mas a ideia aqui é até trazer essa ideia de expansão mesmo, né? O quanto essa ferramenta ela pode ser acessível, né? O quanto É ela pode ser acessível. acessível. E assim, não só para quem faz, mas para quem vai escutar, Consumir, vai né? consumir. Isso. Sem É dúvida. muito legal. E agora, assim, vamos lá, para quem está acompanhando, talvez seja essa a grande curiosidade, né? É, eu tenho visto, tem muita gente, tipo, sei lá, grava vídeo, né, no YouTube, joga lá com microfone, até tem um microfone aqui, olha só, o modelo podcast. Mas aqui a gente está falando de um videocast, né? Acho que começaram a chamar É tudo uma de outra podcast. vertente. É. Outra vertente, né? Óbvio, as pessoas tá gravada num formato onde as pessoas podem só ouvir, não depende necessariamente da imagem, mas o formato aqui seria um videocast. Quando a gente fala de podcast, a gente está falando mesmo do arquivinho em áudio lá, que a pessoa pode escutar como se fosse uma música. De repente está, né, no ônibus, no trânsito, no carro, coloca lá e pode escutar. Eu imagino que deva ter, né, uma série de formatos aí de podcasts. Se puder contar um pouquinho mais, como é que tem sido essa sua experiência, como que vocês têm pensado isso dentro da Portos, o que realmente impacta na hora de você falar, bom, eu vou construir um podcast voltado para a educação, para o meu público. É só bater papo? Como é que é essa construção? Eu acho que, em primeiro lugar, para que você tenha um canal, né, faça esse tipo de conteúdo, é que tem que saber o seu propósito. Qual que é o propósito de se ter esse canal, né? Qual que é o público que eu quero atingir? O que que eu quero levar para essa galera? Né? Por quê, Uhum. né? Por que que eu vou fazer dessa forma? Eu acho que é o principal. Você tem que pensar primeiro nesse propósito, se realmente faz sentido ou não, o porquê que você quer fazer, que público que você quer atender, né? Fazer essa estrutura. Eu acho que é o principal. E a partir daí pensar que tipo de conteúdo para esse público que eu pensei, que tipo de conteúdo seria legal, o que que eles iam gostar de ouvir aqui, né? O que que faz sentido com o que eu represento, por exemplo, eu como Porto Seguro, para levar de conteúdo para as pessoas, né? Uhum. E aí, a partir disso, ir desenvolvendo, né, o esqueletinho do Assim, até projeto, a pegada, né? De como é que vai ser esse conteúdo. formato.
mais O formato, por formal, exemplo, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer entrevista, vai ser só uma narrativa, vai ser um storytelling. Então, assim, vai ser uma galera, mais de um convidado ao mesmo tempo, mais de um apresentador. Vai ser uma voz única ou não, né? Porque uma caramba. das coisas que acontecia, por exemplo, ano passado, eram várias pessoas que entrevistavam os convidados, não tinha uma identidade vocal, vamos colocar assim, Uhum. né? Então, esse ano a gente resolveu colocar essa identidade vocal, porque as pessoas escutam a voz do Rogério e já sabem do que ele está falando, que é do podcast lá da Porto. Então, até isso influencia, né? É, Qual que é a construção da historinha que você está contando para identificar seu canal, né? A identidade de cada episódio. Então, tudo faz a diferença, né? Para sim. você criar essa conexão com o público. E você falou de propósito, é uma coisa que, né, a gente bate bastante sobre isso aqui no treinamento raiz, né? A gente tem até um método que a gente chama de 5 P's para você formatar uma área de treinamento e desenvolvimento com excelência. E o primeiro P é propósito, né? Se você não sabe o que você está fazendo, as chances são de você, de repente, até começar bem, mas se perder no caminho, porque existem muitas opções. Existem muitos formatos, e à medida que você começa a sair buscando e querendo aprender mais, você vai vendo as possibilidades. E se você não tem um propósito muito embasado, fica fácil você desviar daquilo que realmente importa, né? E eu imagino que também para vocês, ainda mais para atingir um público tão grande assim, esse propósito do quais informações levar, em que momento levar, com que cadência levar, enfim, né, como isso se conecta com o negócio da organização. Eu imagino que tudo isso deva. Você falou, começou no passado, esse ano já sofreu alguns ajustes, mas eu imagino que o propósito está lá, guiando, né, Sim. norteando o que você escolhe dizer sim e o que você escolhe dizer não, para que o projeto não se perca. Faz sentido? Com certeza, faz muito sentido, porque a gente tem que ter os nossos pilares, né? Que vai desde propósito, a nossa identidade, o que mensagem a gente quer passar, o que que faz de conexão com a companhia, né? Porque não pode fugir, eu não posso criar qualquer tipo de conteúdo. A gente tem que ver o momento que a gente está passando, o que está acontecendo hoje que a gente pode trazer de legal. Não importa se lançou um novo produto. Não é só isso que a gente foca. O que que a companhia está trazendo de essência? O que que ela mais valoriza hoje? Então, existem skills que a gente pode trazer, a gente pode fugir um pouco de parte técnica, pode trazer conteúdos de desenvolvimento pessoal, que eu acho que faz sentido e que traz essa conexão também. Então, tem uma imensidão de coisas que a gente pode trazer, mas sempre avaliando com muito cuidado, para ver se está dentro do contexto, dentro da nossa história, dentro do propósito que a gente quer levar para as pessoas. Ah, total. Eu lembro uma história, Vanessa, de acho que uns 3 anos e meio, 4 anos atrás. Eu estava trabalhando em conjunto com uma empresa aí do Brasil, né, uma empresa muito grande que estava passando por um processo de aquisição. Ela estava sendo comprada. E aí as pessoas da área de recursos humanos falam, meu, preciso dar um jeito de acessar os líderes, que está todo mundo em alvoroço por conta dessa compra, ninguém sabe se vai sair, se vai ficar, etc. Só que eu não tenho orçamento, a velocidade das coisas aqui está acontecendo muito rápida, justamente por conta da aquisição, e as pessoas não querem parar para conversar isso, porque elas estão tentando defender as cadeiras delas. É isso que está acontecendo. E aí surgiu a ideia de fazer o podcast, e a gente pegou, né, cara, o celular, gravamos ali na mesa mesmo, né, num estilo bate-papo. A gente, na época, definiu, falou, vamos fazer um estilo bate-papo, onde a gente vai trazer algumas temáticas que são importantes para o líder, para manter o líder, mesmo diante de tanta turbulência de assuntos ali da organização, manter ele motivado e engajado para cuidar do time dele. E vamos começar a disparar toda semana, né, para esses líderes. E foi bacana, porque, assim, era via WhatsApp. Era via WhatsApp. Mandava para o grupo, tinha um grupo de líderes lá, o pessoal gravava, a gente gravava no telefone, fazia uma edição simples ali e mandava para o WhatsApp. E aí depois a gente começou a ter feedback dos líderes. Falei, cara, foi muito bom. Eu peguei o áudio, coloquei numa reunião com o meu time para todo mundo escutar, a gente debateu em cima daquilo, tal. Então, olha só para você ver, né, como que uma ferramenta, ela é poderosa. E ela pode ir do simples, né, de você gravar ali, óbvio, propósitos, conhecendo o público que você está trabalhando, e mais, né, fazendo uma edição simples ali e mandando, ou fazer algo bem mais
elaborado. Dá para ir de todo lado, né? Eu até lembro quando a gente foi fazer lá o próprio Porto que eu participei, pô, estúdio, aquela coisa toda muito legal. Mas é uma ferramenta que ela é prática nesse ponto, né? Você consegue criar, né, com propósito e com entendimento do público, tanto, né, com custo baixo quanto, né, mais elaborado. É por aí, não é? É, é isso aí. Tudo vai depender aí do que você tem, né, De disponível tempo, de tempo. para investir, porque você pode fazer algo desde profissional, com a contratação de um estúdio, de um roteirista, enfim, e eles fazem todo o trabalho de edição, publicação praticamente, ou você mesmo pode pegar lá o seu celular, né? Existem muitas ferramentas que são até gratuitas, que você consegue fazer captação de áudio ou até mesmo de vídeo, fazer edição de áudio, né? Desde que você tenha aí pelo menos um bom fone, microfone para conseguir realizar um celular legal ou um computador. E ferramentas disponíveis gratuitas tem, né? Inclusive a ferramenta de hospedagem, né, nas plataformas que você precisa ter, né? Não basta colocar, por exemplo, diretamente no Spotify, não, você precisa de uma ferramenta que vai hospedar isso dentro da plataforma. Então, recursos gratuitos todos existem. É. Existem, dá para fazer, mas aí tudo vai depender do que você quer produzir, né? Não é só sair fazendo porque está na moda, né? Isso, porque tem a questão, quem está ouvindo tem que estar muito nítido o som, né? A qualidade de áudio tem que estar boa, então você tem que se preocupar com a limpeza do áudio. Então são detalhes, né? Existe a possibilidade de fazer de uma forma mais barata, é trabalhoso, né? É. Porque são muitos detalhes que você precisa se preocupar, né? Desde os equipamentos até as edições, inclusão de vinhetas, vai ter vinhetas, vai ter vinheta, uma música de fundo não vai ter. Então são muitos detalhes que você precisa avaliar. E, Mas dá para e, fazer. e é engraçado você falar isso, e você falou que gosta de corrida, né? Você, seu marido também gosta de corrida e tal. Eu não sei se cheguei a falar para você essa história, mas eu tenho um amigo meu que ele, né, corre maratona, mas de forma amadora, assim, ele não é profissional. Tá? Trabalha igual a gente, gosta de fazer a corrida. E uma vez ele falou para mim, né, quando a gente foi fazer uma viagem internacional pela empresa que a gente trabalhava, que ele queria comprar um altímetro. Vocês já ouviram falar? É uma parada que coloca no peito aqui, que mede quando você está correndo, né? Você está assim, né? Então, que mede o quanto para o alto você vai. Eu falei, cara, que sinistro, né? Para que é isso? Ele falou, Rondinei, se você está correndo 42 quilômetros, eu vou chutar aqui, tá? Eu não lembro. Você dá lá, sei lá, 10 mil passos. Cada passo que você dá, se você for tipo 10 centímetros para cima, um corredor profissional ele vai 2, 3 centímetros. Então, aqueles 7 centímetros, você está colocando energia para cima ao invés de colocar energia para frente. Meu, em 42 quilômetros é quase como se corresse 2 quilômetros a mais, só que para cima ao invés de ir para frente. Então, isso me ajuda a entender se eu estou no nível. Falei, caramba, cara, eu achava que era só botar um tênis e, ó, né, correr. Eu acho que quando você começa a se aprofundar no assunto, o que eu quero dizer com essa história é o seguinte: quando você começa a se aprofundar no assunto, você começa a entender que dá para fazer de forma mais rápida e barata, mas dá para fazer de uma forma também extremamente elaborada e profissional. E aí é onde eu imagino que se conecta muito com o propósito, com o público que você quer atingir, porque se as Sim. pessoas ouvirem, falam, bom, peraí, de repente pode ser o caso de as pessoas aceitarem algo mais caseiro, digamos assim, tá tudo bem. Mas pode ser o caso que não, né? Você está comentando que está começando a abrir para o público externo, né? Cara, é a imagem da organização que está ali. Então, essas pessoas ao ouvirem vão relacionar o que elas estão, a qualidade do que elas estão ouvindo com a marca. E aí, e vocês medem isso? Como é que é essa dinâmica de vocês, né? Pô, esse tema aqui foi legal, esse não foi. Vocês têm esse trabalho também de medição assim? Tem. Para todo conteúdo, a gente tem que fazer a análise de indicadores, não tem como, né? A gestão do projeto por completo. Então, todos os episódios, a gente faz uma análise de áudios, né? De quantidade de players que a gente chama, e dá para. Nas ferramentas você consegue ver até segmentação de região, de tipo de equipamento que a Que a pessoa pessoa... utilizou. Dá para ter várias Caramba! métricas. É muito legal. Então, a gente consegue medir muita coisa por ali. Já lançamos pesquisa,
Uhum. também, né, para as pessoas. Então, já pedindo, inclusive, sugestões, o que que vocês querem ouvir, né? Porque eu acho que isso é importante, né? A gente também precisa entender, não dá para ir na dedução. Lógico, a gente tem um mapeamento de perfil, a gente sabe os assuntos mais procurados, né, dentro dos temas, né, que Uhum. envolvem a companhia. Né? Então, tem outras áreas que acabam fazendo essa métrica também, até para outros recursos. Mas também ouvir o público é importante, né? Então, a gente chegou a fazer, inclusive, pesquisas para entender o que eles estão achando, o que não, se está sendo importante, se não, quais os temas que eles gostariam de escutar, né, se o tamanho do episódio está legal. E dentro desse perfil, dessas análises de indicadores, a gente identificou nível de abandono, dá para identificar quanto tempo as pessoas conseguem ficar ouvindo, porque o ano passado a gente não fazia de várias formas. Não tinha um padrão de, por exemplo, o tamanho de podcast. Dependendo Uhum. do tema, podia ser de 1 hora, podia ser de meia hora, podia ser de 15 minutos. Então, a partir do estudo do ano passado, a gente identificou um tamanho padrão, né, onde Uhum. o nosso público é bom para o nosso público, vamos colocar assim. Não é E nem aí, a partir. curto, não é nem curto demais, que não dê para dar profundidade no tema, e nem longo demais também, que fique É, cansativo. então, isso, exato. Então, a gente identificou ali um padrão de tamanho através dessa análise de indicadores, né, para conseguir ajustar isso de uma forma que fique legal, né, e para que as pessoas consigam consumir o episódio inteiro. Que demais, cara, Então, que isso é bem demais. legal. Isso é É, muito importante. eu imagino assim, porque também queria que à medida que você conecta com essa, pelo que você me falou, só para tentar ver se eu consegui é, pegar o esquema. Você vai coloca o conteúdo em uma plataforma e essa plataforma ela conecta com os Spotify da vida, com os streamers da vida aí que as pessoas vão escutar no feed. Sim, E a partir isso. daqui você tem todo esse arcabouço de dados que você olha e fala, bom, o pessoal está consumindo mais no Spotify, está consumindo mais aqui, ali, no celular, no Tá. computador. Ah, taxa de abandono. O pessoal, normalmente, nesse episódio, a galera, nesse minuto aqui, é o que mais sai. O que será que foi falado, tal. Sim. Qual que é Pra, o pra... tema mais ouvido? Se é de skills, se é técnico, se é comercial, enfim. Você consegue identificar através dessas análises aí que a própria plataforma aí que faz Que esse demais. direcionamento para os times recebe. Isso. É bem Que, legal. de- que demais, porque eu imagino que talvez essa pudesse ser uma dúvida, né, de quem não trabalha com podcast ainda. Pô, será que é só mandar e vamos ser felizes, e vamos mandar o próximo e vamos tentar ser feliz ou, né, tem esse trabalho? Porque eu sei que, especialmente para quem atua dentro da área de recursos humanos, tem muita essa preocupação de ter esse controle do que as pessoas estão acessando, quanto tempo elas estão acessando, quem fez, quem não fez, a região que está acessando mais ou menos. Imagino que você possa ver também, tal região acessou mais tal tipo de conteúdo, outra região acessou outro tipo de conteúdo, de repente no Uhum. ambiente local ali. Eu imagino que dentro das organizações, talvez você consiga fazer isso também por área, por subsidiária da empresa, enfim, né? Aí eu acho que as opções são ilimitadas para fazer essas segmentações e ir ajustando, né? Sim. Isso foi uma coisa muito importante para que a gente começasse a estudar a forma de inovar e transformar no que a gente tem hoje. E está sempre em Uhum. movimento, né, Rodney? Sim. Então a gente está sempre avaliando as métricas, os indicadores e vendo o que realmente está valendo a pena ou não. E isso funciona para qualquer, acho que, projeto, né? É. E avaliando a assertividade e ajustando para que a coisa fique cada vez melhor. Hoje você já tem uma rotina, assim, bom, então sai um episódio todo dia, tal hora, ou toda semana, tal hora, não sei o quê. Como Isso é é que vocês chegaram nisso? Esse é um ponto bem importante, né? A partir do momento que você vai criando uma audiência, se você tem uma periodicidade para postagem, essa galera vai sempre saber que naquele dia vai entrar episódio novo. Então a gente tem um costume de publicar X dias da semana um episódio, um por semana, vai toda segunda-feira. Sim, Entendeu? existe Que é isso já um dá ritual, um né? isso é um ritual, tem que ter, isso é muito importante, porque quem acompanha o canal já sabe que aquilo vai acontecer. E tem que manter essa frequência, né? Senão a gente também perde o público. Então Eu é acho que bem talvez importante. eu acho que talvez essa seja, pelo menos do meu ponto de vista, uma grande diferença entre utilizar o formato de podcast para educação corporativa
e utilizar vídeo, classes ou qualquer outra forma, né, de educação. Porque acho que o podcast ele traz a natureza um pouquinho do rádio, que tem aquela história Sim, que tem a história assim, cara, naquele dia, naquele horário, vai ter aquele programa, etc, etc, né? E eu acredito muito que o ser humano é um ser de hábitos, né? O quanto mais a gente, dentro de educação, conseguir criar hábito nas pessoas de acessar um conteúdo de educação, cara, golaço, né? E para manter o hábito tem que ter a cadência. E eu imagino que o podcast ele pede isso, né? Um pouco como arquivo em áudio e tal, tem aquela coisa do rádio, de ter aquela cadência, pô, naquele dia vai ter o episódio, etc. Como, na verdade, como em vídeo, muitos youtubers já fazem aí, o sim. canal, enfim, já cria essa rotina. Igual a televisão já faz há muito tempo, né? De todo dia, naquele horário, tem aquele programa, etc. Tirando o Silvio Santos, né? O Silvio Santos ele faz uma bagunça na grade de TV dele. Os programas começam num horário, aí 2 meses depois já está no horário diferente, enfim. Mas imagino que seja importante isso também, né, para o público. Sim, sim. Essa conexão que você fez com o rádio é bem real, porque inclusive ontem foi o dia do rádio, a gente fez uma conexão, inclusive para divulgar o canal esses dias, né, entre Olha sexta e só. hoje. É, porque querendo ou não, é uma evolução que partiu do rádio, né? E se você Sim. parar para pensar, quantas pessoas não vão trabalhar escutando uma rádio para poder se obter informações, se atualizar do que está acontecendo durante o trajeto? Isso funciona também com o podcast, né? É Sim. uma vertente que veio aí das novas tecnologias, das novas ferramentas que a gente tem disponível. Mas o mais legal é que a pessoa pode escolher o momento e o dia e o horário que ela vai consumir aquele conteúdo, fazendo, inclusive, alguma atividade. Então, nesses É. deslocamentos entre a casa e o trabalho, vai consumir o conteúdo, enquanto está arrumando a casa, enquanto está fazendo um esporte. Então, isso é super normal, isso é super comum hoje, e a diferença é que você escolhe o que você vai consumir. Sem Então, dúvida. veio, né, do rádio. Eu lembro de uma aula que eu tive de vendas, o professor falou sobre a curva de adoção de um novo produto, né? Então, começa aqui embaixo com o que ele chama de, cara, os early adopters, é a galera que vai comprar, não importa o que venha. Sabe aquela galera que fica, tipo, na porta da Apple para comprar o lançamento e não importa se o telefone é bom ou ruim, eles vão comprar porque eles querem ser o primeiro? Tem aquela galera. Então, é o pessoal que a hora que você lança o episódio, sei lá, toda terça, meio-dia. Aliás, pessoal que tá aqui, ó, toda terça, meio-dia, tem vídeo novo no canal do Treinamento Raiz lá no YouTube. Então você usa lá, fazendo um jabá aqui, né? Daqui a pouco eu Toda. vou fazer o meu, hein? Bora, bora. Toda terça-feira, meio-dia, tem um episódio novo de podcast lá na plataforma da empresa, enfim. Aí tem os fominha que, cara, naquele horário eles vão querer consumir, porque eles estão ansiosos por aquele conteúdo, né? Eles estão criando aquela rotina. E aí é interessante que eu imagino que você deva conseguir também medir nessa, bom, essa galera ou o tipo de público que são aqueles que são os primeiros impactados, porque depois deles vem o pessoal que gosta de consumir, mas vai consumir em outro horário, em outro momento do dia, tal. Mas tem aquele público que é o que quer consumir na hora que sair, porque é A gente novidade, né? consegue identificar o horário que as pessoas mais acessam e o dia da semana que as pessoas mais acessam. É muito legal. É, né? É muito bom. E aí você vai ajustando, né? O É. que for mais efetivo, a gente vai colocando em prática. Não tem como fugir disso. E aí você falou uma coisa também, né, nos ajustes sobre o, como é que você falou? A marca vocal, não, de ter uma pessoa ali para ser a Ah, a identidade, a voz que identidade, identidade, identifica. identidade vocal, exatamente, exatamente. Então, Eu acho que isso faz um pouco de diferença que cria uma conexão com o público, entendeu? olha Porque só, assim, a gente pensou em, putz, quem poderia ser? Né? Será que é uma boa ideia? Vamos tentar. Quem poderia ser? Então tem que ser uma voz, né? Alguém que realmente goste de fazer isso, aham. né? Que consiga fazer uma transmissão, inclusive de demonstrar pela voz o sentimento, né? O que, tipo, praticamente faz a pessoa se transportar ali para o momento da transmissão e acompanhar o episódio. Então eu acho que cria uma conexão muito grande. A gente percebeu uma Então, diferença bem legal. aí eu fico pensando aqui, se de repente você que está aí, né, acompanhando a gente, tá pensando, pô, vou começar a utilizar podcast aqui na minha organização, vou fazer um podcast para os líderes, vou fazer um podcast, sei lá, para os estagiários, vou fazer um podcast. Você quer segmentar, né, criar
várias trilhas aí, digamos assim, de repente seja interessante, né, criar uma identidade vocal para cada uma desses públicos. Bom, peraí, então eu vou falar com a liderança aqui, então deixa eu, de repente, trazer uma pessoa para ser a voz do podcast da liderança. Deixa eu pensar numa pessoa para ser a voz do podcast, né, dos estagiários, enfim, de quem quer que seja o público aí, para criar essa sintonia, né? Sim. É a mesma coisa quando eu já vi, inclusive lá na CBTD, eu vi alguns exemplos sobre isso, de, por exemplo, você criar conteúdos de vídeo utilizando personagens, por exemplo, mas personagens que se identifiquem aí com o público que você quer atingir, que fale a Uhum. mesma linguagem, né? Que a pessoa se identifique, porque é outra conexão. A pessoa realmente vai ter vontade de ouvir ou de assistir, porque cria uma conexão, né? Cria uma empatia, vamos dizer assim, pela pessoa, pela voz, pelo personagem, enfim, que está ali Ah, transmitindo a mensagem, o conteúdo. não, Faz muito assim, sentido. depois que você escuta e depois você vê, né, alguém com experiência de campo falando isso, fica tão óbvio, né? Porque, por exemplo, aqui no vídeo, cara, você tem aqui, né, o nosso rosto, o cenário, o ambiente, uma série de coisas que ajuda a trazer essa conexão. O podcast é a sua voz. Pode até ter uma musiquinha de fundo, uma coisa assim, mas a essência do podcast é a voz do locutor, né, de quem está ali. Então, ter uma identidade faz todo sentido para poder conectar. Então, olha aí, se você está ouvindo a gente aqui, vai ser gravando podcast cada um com uma hora, não, que talvez não vai ser tão bom, não, né? Pense aí, Não, né? É como eu falei aqui, do vídeo a gente tem uma série de formas de criar essa sintonia. tem. No áudio é só o áudio, é só o áudio. E tem que E, ser uma pessoa que transmita uma energia, né, para aquilo que você quer passar para as pessoas. E que a pessoa que está ouvindo tenha vontade de continuar ouvindo. Não pode ser algo chato, algo sem vontade, sem energia, né? Acho que isso faz uma diferença muito grande dentro da área de educação, né? A forma que você vai transmitir o conteúdo. assim, eu imagino que você na Porto aí, né, pô, estúdio e tal, cheio de dinheiro aí para fazer um monte de coisa. É, mas conta, assim, você acredita que, cara, se alguém quiser começar agora né, na sua organização, está sem orçamento e de repente quer fazer alguma ação para o final de ano, é possível? Dá para fazer? Né? A gente falou aqui um pouco, né, sobre isso, mas é, dá para fazer? E se deve fazer, né, como que você, Vanessa, faria? Tipo, se você tivesse que começar um canal de podcast hoje e para sua empresa, a gente pode dar um exemplo aqui, de repente um treinamento para líderes, um canal, um podcast para líderes, então você não tem orçamento. Como que você faria? Vamos lá. Por onde você Bom, começaria? vamos analisar primeiro os recursos disponíveis, né? Já que o investimento não vai rolar, o que a gente vai ter de ferramenta na mão para começar isso, né? Vai ser via celular, vai ser pelo computador que a gente trabalha, enfim. O que dentro do computador vai me permitir? Se não, faz pelo celular mesmo. Então, tem que ter uma câmera, um fone com microfone, né? Pensar aí em todas aquelas dicas que eu dei, desde o propósito, fazer todo o desenho do projeto, né, que vai ser para líderes. Então, vamos ver que tipo de conteúdo que a gente tem que levar, o que vocês acham que eles poderiam se interessar em ouvir, o que vai agregar valor, né, porque é uma ferramenta que agrega valor, querendo ou não, Sim. né? E aí, a partir daí dos recursos disponíveis, identificar as ferramentas que você pode atuar, porque, como eu falei, tem várias gratuitas. O próprio recurso do Zoom, que praticamente todo mundo tem hoje em dia, a gente chegou a utilizar na época da pandemia, porque não podia ir para estúdio, então as Uhum. captações eram feitas via Zoom, né? E aí, a partir daí, faz a extração de áudio e faz todo o trabalho de tratamento, incluindo edição, e tem muito recurso para isso. Hoje em dia tem diversas ferramentas, tanto para captação do áudio, tanto para edição de áudio, né? E como eu falei, também tem as ferramentas, a própria Anchor, né, que é uma das ferramentas que faz a hospedagem e libera aí os conteúdos para as plataformas, tem uma versão gratuita que dá para auxiliar todo mundo. Então, dá para fazer, gente, é só ter vontade, fazer uma pesquisa, elaborar muito bem, acho que independente aí da forma de fazer, o que vai contar muito é o conteúdo, né? A forma que Sim. você vai levar,
como que você vai levar, né? Então, entender o perfil dessa galera que vai ouvir, que tipo de formato é o melhor para eles. Será que é melhor um áudio, uma pessoa só relatando algumas informações? Ou se é melhor um formato entrevista, enfim. Tem que fazer essa identificação de pontos, né, que são muitos, né? Criar aí uma estrutura e de recursos, gente, tá fácil, né? Lógico que não vai ter uma qualidade de um estúdio, né? Mas existem opções que vocês podem fazer a pesquisa e identificar o que melhor vai atender e fazer testes, né? Querendo ou não, você não precisa pôr no ar ao vivo, né? Você vai gravar e vai testar várias ferramentas de edições, a qual que fica melhor, né? E só vai subir o que realmente valer a pena para você. Então dá para brincar bastante antes de começar a publicar. Eu costumo dizer assim que, né, para quem está sem orçamento, pensa sempre na regra do montinho montão. Então, pega o que você tem, mesmo que não seja nada, nada, ninguém tem nada. Você vai ter no mínimo um computador lá do seu trabalho, ou uma pessoa com tempo disponível para poder te ajudar, algumas ferramentas gratuitas de internet, enfim, alguma coisa tem, né? Não é nada. E aí pega esse pouquinho, faz algo com extremo valor e entrega. E mede. Aí quando você medir, você vai lá e mostra para as pessoas da sua organização que tomam uma decisão, e fala, ó, sem quase nada, eu fiz, medi e deu resultado. Então, você, com um montinho, você fez um resultado. Aí você pede, cara, dá um pouquinho mais. Aí com um pouquinho mais, você tem um montinho maior de recurso, vai lá, faz um trabalho de novo legal, mede, mostra o resultado, ganha um montinho maior. Então, de montinho, montão, montinho, montão. Você vai, mas o lance é fazer e medir o resultado. Só que você não mede resultado se você não sabe o seu propósito, não sabe o objetivo final, né? Então, é extremamente importante isso aí. E, Vanessa, assim, eu sei que, né, por condição de ter participado, vocês lá no podcast da Porto, vocês convidam pessoas de fora para participar do podcast também. E esse mix, né, como que você vê, assim, de repente, né, para quem está querendo começar agora? Será que é uma boa ideia começar convidando pessoas de fora, convidando pessoas de outras áreas, ou fazendo só dentro da área mesmo para mandar? Como que você vê essas possibilidades hoje em dia? É o que está mais fácil de fazer, né? Eu acho que vai depender do momento da pessoa mesmo, né? Se ela se sentir segura de começar a fazer uma atuação com convidados externos, né, autoridades no assunto que ela quer levar para o canal, super legal. Mas tem gente que ainda não vai ter essa confiança no começo. Então, começa a pegar ali alguém que você já conheça, que atue, que saiba o que está falando, porque não adianta também levar qualquer pessoa, né? O importante é levar pessoas que saibam do que está falando, né? Que tenham conteúdo para realmente levar. Né, e os alinhamentos antecipadamente, né, o briefing que a gente fala é muito importante. Então, assim, não basta só convidar, tem que conversar, tem que falar do que vocês vão falar no dia, né? De repente fazer uma construção aí de um roteiro, né? Vai ser um roteiro já construído por completo com perguntas e respostas ou não? Vamos criar uma roteirização com base de perguntas para que a pessoa estude aquilo que vai ser perguntado e se sinta mais à vontade na hora do bate-papo. Então, eu acho que vai do momento de cada um mesmo e da cara de pau, enfim, né? Que eu acho que faz sentido. Tem gente que é super confiante, eu vou chamar e acabou, e ótimo, excelente. E tem gente que ainda não está se sentindo seguro, então vai andando devagarinho, vai pegando pessoas ali do seu meio, mas que entendam do assunto e que principalmente consigam falar, né? Porque não adianta também eu levar uma pessoa que chega lá na hora vai travar. Então, por isso que tem que ter esse bate-papo, entender o perfil da pessoa, explicar como que funciona, né, e deixar a pessoa bem à vontade, porque a intenção, eu digo isso para os meus convidados, você sabe disso. Falei, gente, falo assim, gente, é um bate-papo, é uma conversa descontraída, é realmente essa a intenção, né? Levar o conteúdo de uma forma que pareça um entretenimento, né, um bate-papo, e que a pessoa também participe de alguma forma, né? E que seja gostoso de ouvir, né? Eu acho que isso é o mais importante. Aquela história de tentar levar o conteúdo de uma forma que a pessoa que está escutando, ela se sinta participando daquilo. Exato. Participando e que seja legal de ouvir, porque às vezes você vai levar um conteúdo maçante, baseado em um monte de número, de indicador. Meu, não vai. Não vai. Vai chegar uma hora que a galera não vai conseguir.
entendeu? É um formato que pede, né, que seja algo gostoso de ouvir. Então, ouçam Ó, antes de publicar, se coloquem no lugar do público, veja se está legal, sabe? Lógico que vai ter alguns temas que a gente vai levar com um pouquinho mais de seriedade, mas tem que ter leveza. sem dúvida. E ó, importante dica essa. É, se quer fazer, por exemplo, levar um conteúdo de resultados trimestrais no podcast, não faz isso não. Não Não, vai monta um ficar fazendo infográfico. resultado. Monta um infográfico e manda uma apresentação. Não, pelo amor de Deus, não vai mandar resultados trimestrais via podcast, não, porque ninguém merece, né? Não dá, não dá, É, não e dá. é, de novo, por conta de ser apenas o áudio, a gente está só em um canal sinestésico da pessoa, que é o auditivo. É um canal sinestésico, um canal de comunicação que é o auditivo. É, então precisa ser mais história mesmo, não dá para ficar, né, despejando números e dados e informações que, né, pode ser que a pessoa se perca, né? E olha que legal, essa parte que você falou de ser a questão só da audição, olha como ele é uma ferramenta acessível, né, que traz acessibilidade. Então, dependendo do que você trazer de conteúdo dentro da sua organização, essa é uma opção para algumas pessoas que não podem, por exemplo, visualizar um conteúdo de EAD lá na tela do computador. Uhum. Então é bem legal também, bem importante pensar nessa questão, né, de acessibilidade, que é muito importante hoje. A gente tem que levar conteúdos para todo mundo. Então tem que pensar nas diversas formas, né? E o podcast traz essa inovação aí para o mundo da educação. É bem legal. É, ó, show de bola. Eu tô aqui no meu formatinho, pô, bem amigos da Rede Globo, ó, fazendo propaganda aqui. É, e olha só, Vanessa, tem uma coisa que é interessante. Ah, eu lembro quando a internet surgiu, assim, né, começou a pegar mais força, comecinho dos anos 2000, 2005 e tal, surgiu uma série de situações. O livro vai acabar, o rádio vai acabar, né? Você já deve ter ouvido isso também, que você comentou aí que você tem a mesma idade que eu, então somos contemporâneos dessas histórias, assim. E aí, e dentro da área de educação corporativa, a gente vê uma série de coisas. Né? A pessoa já falou que o PowerPoint vai acabar, o Data Show já acabou, enfim. Tem sempre um caos rolando, assim. Quando surge uma coisa que é muito forte, o podcast, para mim, é algo que tem vindo com muita força cada vez mais dentro das organizações, como ferramenta de aprendizagem. É, sempre tem, não, mas será que vai, que não vai? Eu queria saber de você, né, que está mais no dia a dia, olhando, né, tendências, etc. Como que você vê, né, daqui para frente o uso? Você acha que é algo que realmente veio para ficar dentro das organizações? Você imagina algum tipo de mudança estrutural que vai acontecer nesse formato? Enfim, o que você vê para o futuro, né, com o uso do podcast? Vai crescer mesmo? Porque é muito bacana. Como é que é a visão da Vanessa que está nesse dia a dia aí, né, produzindo podcast com constância? Eu acho que veio para ficar. Na verdade, ele já existe há um tempão, né? Depois da pandemia, isso deu um boom muito grande. E ele está se adequando à nossa nova realidade. É uma ferramenta que se adequa ao momento que a gente vive hoje em dia, aos novos perfis, né? Como eu te falei. Então, hoje em dia, a galera não tem tempo, né? Ou não tem tempo, ou não consegue ficar preso dentro de uma sala de aula, quer fazer as coisas também, fazer alguma atividade, quer dirigir no deslocamento, consumir algum tipo de conteúdo, mas não consegue ficar lendo porque dorme, por exemplo, no ônibus, no metrô. Então, eu acho que é uma alternativa que veio para ficar e vai evoluir sim, crescer cada vez mais, porque atende a todos os públicos. Porque você não tem horário fixo, né? Você Uhum. pode escutar onde você quiser, no momento que você quiser e no horário que for mais adequado dentro da sua rotina. Né? E querendo ou não, é absorção de conhecimento, é levar algum tipo de informação para a galera. Então, eu acho que só tem a crescer, né? É interessante como Tanto você falou, né? Não formato é áudio novo, né? quanto formato vídeo, né? É, tipo, o videocast, assim, que você fala o pessoal que está sentado numa mesa, com o microfone assim, aí vai, né, gravando e fazendo, né? Eu conheço muita gente que hoje não assiste mais TV e só consome conteúdo assim. Ah, total. Por exemplo, eu sou o maluco dos esportes, assim, adoro esporte de quanto é gênero.
Atualmente, né, assim, lá atrás era ficar assistindo aqueles programas de debate na TV, que ficava falando sobre o próximo jogo, sobre o jogo anterior, sobre o campeonato X, Y, aquela coisa toda. Eu já não assisto mais. Eu já não assisto mais. Eu tenho as pessoas com quem eu mais me simpatizo já produzindo conteúdos via streaming. Então, quando eu quero, eu vou lá e escuto, né, a opinião daquele jornalista ou daquele comentarista que eu já gosto mais. Porque às vezes na televisão Sim, você tem que assistir o que está ali. E nem sempre você se simpatiza ali com, né, com... E tá tudo bem, eu acho que a ideia é essa, né? Tem vários tipos de conteúdo para vários tipos de público. Eu hoje, por exemplo, meu consumo de informação nesse sentido assim de esporte, por exemplo, já é só via streaming. Só sob demanda, eu não assisto mais TV. Programas de debate, esporte na TV, eu já não assisto mais. Então, eu acho que essa é uma tendência cada vez maior. Cada vez maior. sim, as pessoas querem escolher hoje, né? Não querem perder tempo escutando ou consumindo ou ouvindo coisas que não faz sentido para a vida delas. Então, hoje existe essa possibilidade, né, de para um conteúdo, né, de aprendizado, para você aprender alguma coisa, você poder selecionar o que você quer ouvir, né? E no horário que for mais adequado para a sua rotina, meu, antes não existia isso. Olha que É. facilidade e olha como isso trouxe evolução, né, para a vida Ó, das pessoas. olha só para você ver quando as pessoas falam da idade aqui, tá? Eu lembro que eu chegava da escola, do oitava série lá, eu estudava de manhã, chegava correndo em casa, almoçava e saía para a rua para brincar. Mas eu colocava o meu celular para tocar num determinado horário, que eu tinha que voltar para casa para assistir o episódio novo do Cavaleiro do Zodíaco, que passava na manchete, e depois para voltar para brincar. Porque se eu perdesse aquele horário, acabou. Eu não ia assistir Já mais aquele era. episódio. No dia seguinte ia ser o episódio da sequência, e aquele episódio só ia passar, sei lá, 6 meses depois, quando eles estivessem reprisando tudo de novo. Então era assim, eu tava lá no meio do jogo. Pessoal, falou aí que eu vou embora, que eu tenho que assistir o episódio do Cavaleiro do Zodíaco. Olha só, hoje não existe isso. Meus filhos é assim, vou sentar aqui agora para assistir o negócio. Aí para, vou fazer outra coisa, depois volta, continua assistindo. Então, E escolhe o episódio. essa história do sob demanda é muito interessante. A Juliana mandou um ha-ha-ha aqui. Você A conhece, Juliana está se Juliana? identificando, Cavaleiros Ju. do Zodíaco? E aí, uma última dúvida do meu lado, tá? Vamos dizer assim, hoje a gente vive também no mundo Instagram de 15 segundos de stories, TikToks de vídeo de 10, 15 segundos. E eu tô vendo também, assim, como consumidor, tá? Uma tendência de, sim, existem os episódios que são mais longos, imagino que é esse que você entrega aí. Só que existe uma tendência também, por exemplo, vê muito canal do YouTube, tem lá o canal do X. Aí depois tem um outro canal que é Melhores Momentos do X, que é quando a pessoa pega aquele episódio mais longo e faz pequenos recortes, né, de assuntos soltos assim, né, de assuntos, tópicos principais. Como se a gente pegasse essa nossa live aqui e dividisse ela em vários pequenos assuntinhos que foram os nossos bate-papos aqui. Eu vejo isso muito para vídeo, então tem o vídeo É. lá e tal. Você acha que, né, o podcast pode chegar, porque eu ainda não vi em podcast, tá? Sendo bem honesto assim. Então tem o podcast lá de 20 minutos, 15 minutos, etc. Mas eu ainda não vi só esse pedacinho de 3 minutos do podcast tal. Sabe, como se fosse uns pedaços curtos. Sei. Não sei se tem outro termo técnico para isso. Você vê que isso pode ser um próximo passo assim, para os podcasts, para essa galera que está ainda mais, né, acelerada em consumir um negócio rápido? Não sei, eu acho que talvez isso possa acontecer, por exemplo, num videocast, que geralmente a tendência é ser algo mais longo, e a partir daí fazer extrações um pouco menores em outro formato, por exemplo, áudio. Eu acredito que a partir daí sim. No áudio em si, eu acho que não, porque a tendência hoje em dia é já buscar um tamanho e um tamanho ali de que atenda realmente aquele momento que a pessoa vai parar para ouvir. Não sei, Entendi. nunca vi também fazer isso. Então, me ocorreu agora, porque, enfim, isso eu já tenho visto muito em vídeo, né? Ter Isso a gente faz mesmo. Tipo, faz snips, esses clips, uns pequenos A gente clipes. tem o costume, né? A gente faz uma transmissão, inclusive aconteceu semana passada. A gente fez várias transmissões ao vivo e vamos pegar essas transmissões de cada dia, fazer alguns recortes para jogar
em pílulas, vamos colocar assim, para Uhum. consumo dentro da plataforma. É que eu fico imaginando, você fala lá, vou Eu lançar acho que faz mais sentido. um episódio de podcast por semana, sei lá, de 20 minutos, de repente pegar dois clipezinhos de 5 minutos de 5 minutos. um tema que tem começo, meio e fim, digamos assim, naquele storytelling, e colocar, né? Não sei. Eu não sei, sabe por quê? É um bate-papo. É, então. Né? Não tem como fazer um recorte, não é uma aplicação de conteúdo com um É, roteirinhozinho pronto. Não, o podcast ele flui, né? é, Então, às vezes a gente até tem o roteiro e não segue. Chega lá na hora, o negócio vai para outra vertente, vai para outros assuntos, surgem outros insights. Então, eu acho que não faz muito sentido, vai ficar meio fora do contexto, na minha opinião. é, Então, não é. sei. Justamente porque a ideia é uma conversa mesmo, né? Um Quem sabe, né? bate-papo. A gente já marca uma live para daqui a um ano. Você já quer fazer uma inovação no podcast, é isso? Não, vamos marcar a live daqui a um ano, aí a gente avalia para ver. Será que Vamos aconteceu? avaliar como que ficou depois de um ano a tendência dos podcasts. Outra referência aqui, Mãe de Ná, lembra? Mãe de Ná, fazendo as previsões aqui do que vai ser o podcast do futuro. Então, vai ser minicast, né? Então, vai ser minicasts, né? Ai, ai. Eu Ó, acho que a minha mãe, a tendência é ter cada vez mais opções, as empresas utilizarem cada vez mais como uma ferramenta diferente, né, para levar conhecimento. Ele não precisa ser único, ele pode ser um complemento de alguma outra ferramenta, sabe? Você criar uma trilha, vamos dizer assim, de desenvolvimento, utilizando vários formatos e um deles sendo podcast. É uma ferramenta muito versátil, né? sim, Então, você pode desde criar um canal e conquistar aí pessoas que te seguem para fazer esse consumo semanal, ou seja, ou sei lá, da forma que vocês se programarem, ou algo realmente como uma ferramenta dentro de conhecimento, dentro da sua empresa, que vai fazer um complemento de outros formatos, ou se realmente vai ser algo inovador aí para trazer algum conteúdo específico, por exemplo. Você pode criar um podcast mais curtinho, mais básico, direcionado para um público-alvo. Não precisa ser para todo mundo. Enfim, dá para pensar em muitas possibilidades, né? ó, meu pai aí falando, ó, podcast é uma fofoca de alto nível. Conhecimento no momento todo da vida. Ai, pai, isso é uma figura, muito bom. Juliana, na empresa onde trabalho, tem um podcast semanal com assuntos diversos. É bem legal. Que massa Tá ver que aí. você está experimentando Que aí. legal, João. E aí eu acho que talvez o nosso grande desafio assim é como você falou, né, Vanessa, tentar fomentar cada vez mais, né? É uma ferramenta inclusiva, prática, dá para você fazer com baixo investimento, com alto investimento, e muito flexível. Então, né, para quem ainda não pratica, não experimentou o podcast dentro da sua organização, ficou o nosso super convite aqui. Elaine, obrigado aí, a live maravilhosa. Valeu aí do apoio, de É estar minha aqui com irmã, a ó. gente. Show de bola. E, É isso aí. e quando o bate-papo é É, bom, né, o tempo passa rápido, né? mas já tem que acabar? Não tem. A gente pode ficar aqui. É que normalmente a gente faz 1 hora aqui, né? Eu não sei se o Instagram derruba daqui a pouco, né? O Instagram tem dessas coisas de Mas é derrubar muito bom a live. falar do que é legal, para falar do que traz, do que agrega valor, do que faz diferença hoje. Eu acho que é importante compartilhar, né? Legal. Quanto E se mais alguém, pessoas disseminarem coisas diferentes e coisas novas, melhor vai ser para todo mundo. Show. E como você falou que o podcast da Porto está aberto, né, para quem gerou a curiosidade aí de conhecer e ver como é que é, enfim, a gente falou um pouquinho aqui dos bastidores, mas se você quiser ver como que a coisa fica no final, como que as pessoas fazem para achar, Vanessa? Gente, então a gente está lá no Spotify, chama Porto Educast. Porto Porto, Educast dentro do Spotify, vários conteúdos semanais aí diferentes para vocês. Inclusive tem um do Rodney lá que a gente levou, inclusive fez um sucesso, viu? Só para te falar, depois te mando os números. aí O pessoal sim. curtiu demais. Aproveitei a vinda dele aqui para o Brasil e falei, opa, vamos Vamos gravar. gravar. Então, olha lá, Porto Educast. Eu
vou, na hora de Se eu colocar escrever aqui, a galera vai ver, né? Deixa eu ver. vai. Na hora de salvar a live aqui também, eu deixo escrito ali dentro da live. E para quem quiser, pô, vai lá, acompanha, é bem legal, já dá para tirar umas ideias aí, ó. Porto Educast, isso aí. Spotify, você vai ver, a gente falou dos bastidores e lá vai ter o final, o grande final, né, de como que a coisa é feita. Tem alguns que eu fiz em formato vídeo, né? Tem Que alguns que a legal. gente já começou a testar em videocast, aí acaba entrando lá no YouTube do Corretor é para Sempre, lá da Porto. Então, tem uns 3 episódiozinhos que a gente começou a fazer essa, essa POC aí, esse teste aí, para ver como que funciona. De repente, a gente vai começar a fazer direto também. É super legal, Isso, né? isso que é o bacana desse formato também, né? Como ele é de rápida dispersão, você consegue fazer testes muito rápidos também, né? De pensar no formato, colocar, medir, ver se deu resultado, partir para o próximo, continuar fazendo, enfim. Isso é bem legal, né? Sim, e você faz uma única captação para 2 formatos. Isso é muito legal. Você não precisa fazer 2 gravações. E dentro É, da filmagem, você já faz extração de áudio, já manda para o Spotify, já tem 2 tipos de material diferentes. Bem legal. sensacional, Fica a dica sensacional, aí. sensacional. Vanessa, brigadíssimo pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente nessa retribuição maravilhosa aqui com a nossa comunidade de quem atua com treinamento e desenvolvimento. A live Obrigada, vai ficar gravada aqui no canal. Depois, se quiser espalhar a mensagem aí também, mandar para outras pessoas, vai ser bem bacana. Se você que está nos acompanhando aqui tem mais alguma dica também de conteúdo ou de dúvida que vocês passam aí dentro da atividade de treinamento e desenvolvimento, manda para a gente aqui. A gente tem o maior prazer em tá fazendo essa troca. A ideia aqui do Treinamento Raiz é ser uma comunidade de quem atua na área de T&D. E a partir daí trazer as pessoas que estão jogando o jogo, estão vivendo ali no campo de batalha mesmo, para contar como é que é. Né? Eu sou fominha dos livros, eu tenho um monte de livro aqui, adoro, né, a leitura, mas Nossa, nem também, me fale. Eu também também. falar com quem está no dia a dia, no campo de batalha, ali no jogo, é uma coisa que também me inspira bastante. E eu fico muito grato de ter recebido você aqui hoje no nosso canal, Vanessa. Pô, gratidão. Que bom. Muito bom. Adorei, adorei. Muito obrigada pelo convite. Muito bom falar de coisa boa. E conte comigo aí sempre. E é Tamo isso junto. aí. E vem pro Brasil logo pra gente gravar outro aqui. Vamos, bora. Quando eu for, eu aviso. Sem dúvida. Isso, e galera, entra lá, Porto Educast. Valeu, Van. Até mais. Um Obrigada, viu? abraço. Um beijo, pessoal. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.